Olá, amigos da história, estou de volta. Se você hoje pesquisar em vídeos na internet sobre quem foi Oscarito, muito pouco vai encontrar. No entanto, ele foi o maior comediante do cinema que o Brasil já teve. Oscarito representou o espírito brasileiro, alegre, brincalhão, responsável então pelo maior fluxo de público para ver o cinema nas décadas de 40 e 50. A expressão gaiata, o sorriso brejeiro, o olhar maroto de Oscarito conquistou então uma legião de fãs no passado. No entanto, hoje ele não é muito lembrado. Considerado um dos mais populares atores cômicos do Brasil, Oscarito também ficou famoso pela dupla com Grande Otelo. No cinema participou de quase 50 filmes. Ficou muito famoso na época das chanchadas. Mas quem foi Oscarito? Qual sua história? É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Oscar Lorenzo Jacinto de La Imaculada Concepción Teresa Dias, era este mesmo o nome dele. Nasceu em Málaga, na Espanha, no dia 16 de agosto de 1906. A certidão de sua chegada ao Brasil diz que ele aportou no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1908 a bordo do vapor Santa Lúcia, com pouco mais de 2 anos. Desde os 4 ou 5 anos de idade, começou a trabalhar em circo com os pais, já que sua família era de uma tradição de circo há mais de 400 anos. Em circo, ele fez de tudo, inclusive acrobacia, em números ao lado da mãe e da irmã, esta já nascida no Brasil. Depois, então, de trabalhar em modestos teatros de periferia e do interior, Oscarito era, em 1931, o excêntrico palhaço do Pavilhão Democrata na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Foi então quando conheceu Margot Louro, Margarida Costa Velho, então com 14 anos, que voltava ao Rio depois de ter estreado em São Paulo. No princípio do namoro, houve então uma terrível oposição por parte da família da moça. No entanto, os dois arranjaram então um aliado providencial, o tio Horácio, que ajudou um bocado. Oscarito então namorou e se casou com Margot e viveu com ela até os últimos dias de sua vida. No ano de 1932, Oscarito estreou no Teatro Recreio com a revista Calma GG, em referência a Getúlio Vargas. Nesta época ele ficou noivo então de Margot. Oscarito, junto com Grande Otelo, formaram então a dupla de comédia que mais encantou o cinema brasileiro em seus anos de ouro, nas décadas de 40 e 50. Oscarito, então, veio de uma família com tradição secular no espetáculo circense. Contam os relatos que o menino já trabalhava no picadeiro com 4 ou 5 anos de idade. E muito antes de formar par com Grande Otelo, Oscarito já aparecia ao lado do famoso palhaço negro Benjamin de Oliveira, numa adaptação de O Guarani. A carreira do versátil e prematuro ator cobriria a partir daí praticamente todos os caminhos e formas do espetáculo popular no Brasil. Além do circo, Oscarito também experimentou o teatro, primeiro em excursões pelos modestos teatros do subúrbio e do interior, como passaporte para a consagração no teatro de revista da capital da República. Já em 1932, na peça Calma GG, ele aparecia então já com o nome artístico de Oscarito Brenner. No entanto, ele ficou conhecido mesmo apenas como Oscarito, um ator então de sucesso excursionando pelo Brasil e pelo exterior. O teatro então permaneceria sempre no horizonte de trabalho do múltiplo ator. A dedicação e paixão pelo teatro lhe valeram em 1948 o título de melhor ator dado pela Associação Brasileira de Cronistas Teatrais.
Mas Oscarito também passeou pelo rádio, sendo contratado pela TV Tupi em 1942 e no liminar da década de 50 emplacou pelo menos 2 grandes sucessos do disco, com a Marcha do Gago, gravada então por sugestão do jornalista David Nasser e cantada no filme Carnaval no Fogo. E no ano seguinte a Marcha Neném, um dos números mais engraçados do filme Aviso dos Navegantes. Oscarito também exercitou a carreira de compositor em coautoria com o parceiro Grande Otelo, assinando o tema musical no filme Dupla do Barulho, de Carlos Manga. Finalmente, a televisão e também não passaria incólume a esse artista de múltiplas faces. E como que antecipando o verdadeiro destino da chanchada, além de artista convidado da TV Rio na Tupi, Oscarito então âncora de uma série, digamos, visionária intitulada Trapalhadas de Oscarito. Mas, como a televisão ainda engateava sem o vislumbrante do alcance que teria neste final do século, foi então através do cinema que um público maior conheceu, identificou-se e cultuou o nosso cômico maior do cinema brasileiro. A estreia nas telas aconteceu então em A Voz do Carnaval, de Adhemar Gonzaga e Humberto Mauro, semidocumentário então da Cinédia, mostrando então as folias de Momo na capital, com o inédito som direto gravado nas ruas da cidade, intercalando esses registros então com algumas filmagens em estúdio. Nesse início de carreira cinematográfica, além da Cinédia, Oscarito atuou também para Sonofilmes em 2 produções de sucesso, Bombozinho, de Joraci Camargo, e Céu Azul, de Rui Costa. Daí em diante, a partir de 43 e por quase 20 anos, Oscarito foi não só um dos artistas exclusivos da Atlântida, como também o seu maior nome no bem-sucedido esquema produzido então pelos estúdios cariocas. Durante 20 anos não teve para ninguém. Oscarito foi então o maior comediante nesta época, sendo imitado por muitos outros comediantes. Oscarito fez de tudo um pouco e fez muito frequentemente, comparado a Chaplin, Totó e Cantinflas, cômicos que igualmente percorreram vasta quilometragem em espetáculos e expressões de raízes totalmente populares. Oscarito era, nas palavras de seu patrão, Luiz Severino Ribeiro Júnior, uma verdadeira mina de ouro. É difícil destacar este ou aquele traço interpretativo da persona cinematográfica construída pelo cômico Oscarito, tanto os inúmeros trajetos quanto sua capacidade inesgotável de criar e o improviso através de seu corpo dinâmico e completamente maleável, e principalmente as linhas naturais do rosto, denunciavam então mais do que tudo a forte ligação com o circo. O desenho de sua boca, ressaltado então pelas maçãs do rosto, e o nariz lembrava sempre a clássica máscara do palhaço. Na linguagem da chanchada, Oscarito ajudou a definir os contornos mais preciosos da paródia ao ironizar e exagerar sempre alguns dos aspectos mais evidentes das personalidades parodianas, principalmente quando assume então a expressão corporal e a voz no discurso populista de Getúlio Vargas em Nem Santo Nem Dalila, ou mesmo no grotesco travesti de Edward Todor em frente ao espelho, em Dois Ladrões, esses 2 últimos com direção então de Carlos Manga. A cena no espelho, no qual Oscarito contracena com Edward Todor, foi simplesmente inesquecível. É considerada até hoje uma das cenas mais brilhantes do cinema brasileiro. A perfeita química com Otelo, com quem já havia trabalhado em noites cariocas, só começou a tomar forma mesmo na Atlântida em 1943, com Tristezas Não Pagam Dívidas, de Rui Costa e José Carlos Burle. Daí para frente, a dupla foi um sucesso estrondoso. A dupla também fazia muitas inversões necessárias à linguagem tanto racial quanto sexual, como na antológica sequência de Carnaval no Fogo, em que os alvos são Romeu e Julieta, ou nas cenas genéricas de faroeste, em Matar ou Correr.
Com o declínio, então, da Atlântida e a transferência da chanchada para os programas de televisão, já em pleno período do cinema novo, Oscarito só fez mais 3 filmes depois de 62. Na pele, então, de um chefe de família em Crônica da Cidade Amada, numa aparição surpresa na paródia tardia, A Espiã que Entrou em Fria, e como um padre simpático em Jovens pra Frente. Oscarito atuou em 46 filmes. O comediante foi casado com a atriz Margot Louro e teve 2 filhos, Miriam Terezinha, também atriz e que trabalhou com os pais no teatro e no cinema, e José Carlos, que restringiu seu interesse artístico à música, tocando bateria. Carlos Mangas, que então dirigiu 6 filmes de Oscarito, disse: dentro do estúdio ele era o mais quieto, o mais obediente, equilibrado, moderado, excelente pessoa humana. Com ele morre e desaparece de maneira irrecuperável a maior força de comunicação do cinema brasileiro, um jeito de fazer humor que só ele sabia. Oscarito recebeu em 1948 o prêmio de melhor ator pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais, ator mais popular do cinema brasileiro em 1951, pelo Clube dos Fãs do Cinema e Teatro em Revista, e melhor ator cômico em 1952 pelo Jornal do Cinema. Mesmo tendo recebido inúmeros prêmios e tendo feito quase 50 filmes, Oscarito não é muito lembrado nos dias de hoje. Oscarito é considerado pelos grandes críticos do cinema brasileiro como o maior comediante que o cinema já teve. Oscarito fez muito sucesso na época das chanchadas e, infelizmente, este gênero de filme não é muito apreciado nos dias de hoje. Caso os filmes de Oscarito tivessem uma melhor direção, um roteiro então com histórias que pudesse ultrapassar o tempo e também o marketing em cima de seu personagem, hoje com certeza Oscarito seria muito lembrado. Como temos, por exemplo, os filmes de Mazzaropi, que mesmo após anos de sua morte, ainda continua sendo muito visto. Oscarito foi um comediante com um talento superior a Mazzaropi. No entanto, Mazzaropi foi maior do que Oscarito. Mazzaropi adaptou seu personagem para que pudesse então agradar a grande massa e assim consolidou-se como um dos maiores cineastas que o cinema brasileiro já teve até hoje. A própria persona de Mazzaropi funcionou como marketing para que ele pudesse ultrapassar barreiras. Muitos de seus filmes foram dirigidos então por Carlos Manga, que depois se tornou diretor da Rede Globo de televisão. Oscarito se tornou tão apreciado, tão famoso, que certa vez o humorista americano Bob Hope o viu então representando e o convidou para trabalhar em Hollywood. Mas Oscarito disse não, talvez temendo não fazer lá o mesmo sucesso que aqui no Brasil. O comediante faleceu em 1970, com apenas 64 anos de idade, no Rio de Janeiro. Na época, sua morte comoveu o país. Oscarito faleceu fazendo o que mais gostava. O comediante, então, em sua residência, foi dar o famoso pulinho que sempre fazia em seus filmes. Coincidência ou destino, ele então veio a ter um AVC, um acidente vascular cerebral, no momento em que foi dar o pulinho. Infelizmente, com o passar dos anos, Oscarito foi esquecido. Poucos se lembram dele hoje. Já nos Estados Unidos, quando é comemorado o aniversário então de um comediante falecido, as redes de televisão prestam então homenagem, reprisando trechos de seus filmes, para que o artista possa ser lembrado sempre. Infelizmente, isto não é feito aqui em nosso país. A esposa de Oscarito, Margot Louro, faleceu em São Lourenço, Minas Gerais, no dia 29 de dezembro de 2011. Ela tinha 95 anos de idade. Ela foi então atriz brasileira e viúva do comediante Oscarito, seu esposo então por 35 anos, de quem teve 2 filhos.
Esta foi a história de Oscarito, o maior comediante que o cinema brasileiro já teve. Fica aqui nossa homenagem. Obrigado pela companhia, obrigado por ativar o sininho. Você já sabe, não é? Eu voltarei!